Olá, pessoal! Olá, futuros colegas policiais civis do estado de São Paulo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e eu ministro aulas de direito penal aqui no Que Concursos. Para quem ainda não conhece nossas aulas gratuitas, aqui no nosso canal nós temos muitas aulas gratuitas, muitas revisões, muito material bacana que vai fazer uma super diferença na revisão de vocês. Para quem ainda não sabe, também nós temos o curso da Polícia Civil de São Paulo, específico para essa prova aí, edital aberto, inscrições abertas. Então, nós temos um curso voltado para a Banca Vunesp, né, voltado para o nosso edital, com os melhores professores do mercado. Eu, os dois delegados, meus colegas, Francisco Sanini e Luciana Peixoto, vários professores maravilhosos que me deram aula na minha preparação para delegado, o Pedro, professor de raciocínio lógico, professor de administrativo. Nem vou citar porque eu, né, não vou conseguir citar todos e vou acabar cometendo um deslize aqui com os meus colegas. Professores maravilhosos que com certeza farão muita diferença na preparação de vocês. Agora com o edital aberto, pessoal, é hora de estudar muito, não dá para perder tempo e o estudo tem que ser direcionado. Lembrando que no mesmo dia são as provas de investigador e escrivão, por isso é preciso escolher a carreira que vocês mais se identificam, e no mesmo dia serão as provas de primeira fase e segunda fase. Isso é a nossa prova de múltipla escolha e a prova escrita. Por isso é tão importante uma preparação focada no edital, focada nessa prova da Polícia Civil de São Paulo e já pensando na primeira e na segunda fase. Não adianta a gente estudar tudo de lei seca, gabaritar a lei seca e super bem passar na primeira fase e não conseguir discorrer sobre algum tema, não conseguir dissertar sobre determinado tema. Então é preciso fazer um estudo já voltado para a lei seca da primeira fase e para essa parte doutrinária mais voltada para a atividade policial, atividade jurídica, para a gente conseguir ir bem nas duas fases que serão no mesmo dia, tá? Então não perca tempo, se você ainda não assinou nossa assinatura limitada, se você ainda não conhece o nosso curso para a Polícia Civil de São Paulo, entre agora, conheça, que não temos mais muito tempo, né, pessoal? Ainda dá tempo de se preparar, mas desde que a gente comece agora a estudar. Então, vem conhecer nosso curso da Polícia Civil de São Paulo, que eu tenho certeza que vai fazer uma baita diferença na preparação de vocês. E, lógico, resolver o máximo de questões aqui no nosso site. Não existe estudo para concurso sem resolução de questões. Olha, pode ter gente que passou só estudando escrito, só estudando lendo, só estudando ouvindo. Cada um pode ter seu método, mas eu garanto que ninguém passou em concurso sem resolver questões. Resolução de questões é essencial para você conhecer a banca, para você memorizar matéria, para você perceber onde você não está indo bem, focar mais no estudo. Então, a resolução de questões é essencial para a sua preparação. Tá legal, pessoal? Edital aberto, hein? Já foi dada a largada, agora é se inscrever, estudar e vir fazer parte da Polícia Civil de São Paulo, que é o maior concurso da história. Nunca tivemos tantas vagas num concurso de Polícia Civil. Acho que nenhum concurso, para falar a verdade, né? Mas principalmente de Polícia Civil. Então vamos lá, agora já pensando nesse nosso edital, já pensando nessa prova. Hoje eu trouxe para a gente discutir um pouquinho sobre crimes patrimoniais, o crime de roubo. Lembrando que nas nossas aulas, né, nas aulas do curso preparatório para a Polícia Civil de São Paulo, nossas aulas são bem detalhadas, eu trago a lei, eu trago exemplos, eu trago exercícios, eu trago tudo mais detalhado, porque a aula ela está preparando já para a primeira e segunda fase, como eu falei agora há pouco. Aqui nossas aulas gratuitas são uma pincelada na matéria, né? Eu trago os principais pontos, as principais atualizações, a gente dá uma pincelada em tudo, uma revisada na matéria, que é mesmo, essas aulas aqui gratuitas, elas são mesmo para revisar, para ajudar nos estudos, né? O ideal é ter realmente um material mais aprofundado, que é o nosso material em PDF, em aulas e áudios que a gente tem aqui no nosso curso preparatório Polícia Civil de São Paulo, tá? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o crime de roubo. Ah, é um crime que cai? Pessoal, cai muito. Crime patrimonial cai muito. E além de cair na prova, a gente tem que saber no dia a dia que a gente usa demais esse conhecimento de crimes patrimoniais, porque é o que a gente mais registra nos nossos plantões, né? O que mais cai no plantão?
Lógico que dependendo da área que você trabalha, tem um perfil, né? Cada delegacia tem o seu perfil. Então, quando você vai numa delegacia de área mais nobre, a gente tem estelionato, tem assaltos, né? De casas, assim, mais volumosos. A gente tem crimes contra a honra. Quando você está num lugar mais periférico, tem bastante tráfico, tem bastante roubos e furtos de pedestres, né? Então muda muito o perfil, mas com certeza o que a gente mais tem nas delegacias hoje são os crimes contra o patrimônio e os crimes contra a honra. É o que a gente mais atende no nosso dia a dia, né? Então é importantíssimo a gente ter esse conhecimento dos crimes contra o patrimônio. E por isso eu trouxe para a gente conversar um pouquinho o crime de roubo. Vamos pôr o materialzinho aqui. O crime de roubo, como a gente sabe, está lá no artigo 157. E o que traz o artigo 157? Pessoal, o artigo 157, ele traz um crime patrimonial de subtração de bem alheio mediante violência ou grave ameaça. Então, a gente tem que entender que a principal diferença entre o furto e o roubo é que o furto é a subtração de patrimônio de uma forma pacífica, enquanto o roubo é a subtração de patrimônio mediante uma grave ameaça ou uma violência contra a pessoa. Contra a pessoa, pessoal, se a violência for contra o objeto, entra aqui no roubo? Não. A violência tem que ser contra a pessoa para entrar no roubo, tá? Então, essa é a principal diferença entre esses nossos dois crimes patrimoniais, o roubo e o furto. No dia a dia, quando o pessoal chega no plantão, fui roubado. Ah, é? Como que foi? Ah, eu parei meu carro, quando cheguei lá ele não estava mais. É roubo, pessoal? Não, é furto. Fui roubado. Ah, como é que foi que aconteceu? Eu fui viajar, quando eu cheguei eu percebi que tinham subtraído bens da minha casa. É roubo? Não, pessoal, é furto. Ah, fui roubado. Como que aconteceu? Eu estava num show, quando eu percebi, minha carteira não estava mais lá. Ou alguém aproveitou o tumulto e eu senti uma mão pegando. É furto. Então, cuidado, nós temos o costume de usar a palavra roubado, né? Muitas vezes a gente fala, ah, foi roubado, chega lá para registrar BO falando que foi roubado, e na verdade a gente está falando de furto. Então, fiquem atentos a essa maior diferença entre o crime de roubo e de furto, é que o roubo tem essa violência ou grave ameaça, enquanto o furto é uma subtração de forma pacífica, sem ameaçar nem agredir a vítima. Tá legal? E aí o que o nosso artigo 157 traz? Ele traz duas formas de roubo. No caput, o legislador traz para a gente o roubo próprio. Roubo próprio é o roubo propriamente dito, é o roubo que a gente está acostumado a ver. É aquela subtração de patrimônio mediante grave ameaça ou violência. Passa o tênis, me dá a carteira. Então, esse é o roubo próprio que a gente está acostumado. Lembrando que este roubo que a gente está acostumado é o roubo próprio mediante violência própria. É o roubo propriamente dito, como a gente sempre ouviu falar. Nós temos também, ainda no caput, ainda no artigo 157, o roubo próprio mediante violência imprópria. O que é isso? É a violência que não é uma violência propriamente dita. Ninguém vai lá e te bate, te ameaça, não é essa violência propriamente dita. É sim utilizar algum meio para reduzir a possibilidade de resistência da vítima. Essa é a nossa violência imprópria. É o roubo próprio mediante violência imprópria. Vamos dar um exemplo? O sujeito está num barzinho e está bebendo com amigos, tal. Alguém vai lá e coloca um remedinho na bebida dessa vítima. Coloca o tal do Boa Noite Cinderela. E ele, então, fica desacordado, né? Diminui a capacidade de resistência dessa vítima e aí sim subtrai-se o patrimônio dessa vítima. Então, vejam que é o roubo próprio previsto no nosso caput do roubo, no artigo 157, mas não existiu uma ameaça nem uma violência física contra ele. Existiu sim uma forma de diminuir a capacidade de resistência dele. Coloca alguma coisa no nariz dele, que ele desmaia, um Boa Noite Cinderela, um remedinho na bebida, alguma coisa que impossibilite a resistência dessa vítima.
Esse é o nosso roubo próprio do caput do artigo 157, com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. O parágrafo 1º prevê uma outra modalidade de roubo. Mesma pena, né? O legislador fala, ó, gente, a mesma pena para quem? E aí traz o roubo impróprio. O que é o roubo impróprio? Roubo impróprio, de acordo com o parágrafo 1º, incorre em roubo impróprio quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Vamos dar um exemplo desse roubo impróprio do parágrafo 1º? O ladrão, né? Ele sabe que não tem ninguém na casa, ele quer subtrair bens daquela casa. Aí ele entra na casa e pega televisão, pega roupas, pega joias, faz a rapa lá naquela casa. Não tem ninguém na casa. Ele não está ameaçando ninguém, ele não está usando de violência física contra ninguém, ele está subtraindo os bens daquela casa. Ele está furtando aquela casa, a gente poderia dizer, né? Seria um furto. Pegou todos os bens, só que na hora que ele está saindo com os bens, um vizinho vê e resolve ser o herói, resolve entrar lá, você não vai levar nada, devolve aí, e aí tenta impedir, né, aquele ladrão de sair com os objetos, quando aí, então, o ladrão usa de violência ou grave ameaça contra esse vizinho para conseguir fugir com os bens, para conseguir não ser punido, para conseguir fugir, de alguma forma deter para ele aqueles bens, né? Então ele já tinha subtraído de forma pacífica, seria um furto tranquilinho, mas para ele conseguir não ser punido, conseguir fugir com o bem, né, deter o bem para ele, ele fez uso da violência grave ameaça e aí sim ele cai no roubo impróprio. Se esse vizinho não chegasse lá para tentar impedir, seria um furto. Ele ia embora com os objetos, seria furtado. Mas a partir do momento que esse vizinho viu, chegou lá, tentou impedir, e ele, para não ser punido, para não responder, para não ser pego em flagrante, ou para conseguir levar o bem, né, não ter esse impedimento, ele acaba fazendo uso de violência grave ameaça. Ele bate nesse vizinho, sai correndo e leva o bem. Tá legal, pessoal? Então, essa é a diferença. O que o legislador faz, o examinador faz de maldade para confundir a gente? Ele mistura esses conceitos, tá? Cai bastante, principalmente em primeira fase, tem caído bastante roubo próprio e impróprio, mas tem que tomar cuidado para não confundir conceitos, porque o roubo próprio, ele pode ter violência própria ou imprópria, e nós temos o roubo impróprio, que já é aquela subtração sem violência e acaba utilizando ameaça ou violência para sair impune ou deter a coisa. O que eu recomendo que vocês façam sobre esse roubo? Pessoal, uma coisa que eu fazia muito na minha época de estudar, dava muito certo, eu adorava. Fichamento. Sempre que a gente tem crimes parecidos, que a gente tem várias previsões de qualificador ou de aumento de pena, que a gente tem uma coisa que a gente tem que memorizar comparando, né? Porque não adianta você memorizar o roubo próprio e não comparar com o impróprio, não lembrar qual é a diferença, que você vai confundir na hora da prova. Então, para você memorizar comparando esses dois conceitos, o ideal é fazer um fichamento. Então, vocês pegam aqui o material, esse material ele fica no nosso grupo do Telegram, tá? Vocês peguem o material, ou anota aí se quiser agora, mas eu acho que não vale a pena, porque o material tá lá no Telegram. E vocês nesse fichamento vão colocar roubo próprio, mediante violência própria ou imprópria, roubo impróprio. Pode colocar o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, que o roubo impróprio seria um furto se o tal do vizinho não chegasse lá. Então, vocês podem colocar tudo isso para lembrar da diferença entre o roubo próprio e o impróprio. Pessoal, essa subtração de patrimônio de alguém tem que ser uma subtração de coisa alheia móvel. Ah, Milena, então não posso roubar um apartamento? Não. Ah, mas se eu transferir para o meu nome o apartamento de alguém mediante violência grave ameaça, não estou roubando? Não, pessoal. O roubo, ele exige, nesses crimes patrimoniais, o roubo, o furto, eles exigem essa inversão de posse do bem. Exige que você possa pegar aquele bem. Não dá para eu subtrair, para eu roubar um apartamento. Posso ter passado com meu nome? Posso. Isso pode ser um crime de estelionato, pode ser
uma extorsão, pode ser várias coisas, a depender de como se deu o caso. Mas o roubo ou furto, esses crimes são subtrações de coisas alheias móveis, que a gente consiga pegar, consiga mudar a posse desse bem, tá? Muito importante, isso está no texto da lei, subtração de coisa alheia móvel, mas outro dia caiu, numa prova da VUNESP, caiu, eu não lembro se era do roubo ou do furto que eles estavam falando, e aí tinha lá vários objetos que poderiam ser objetos era de furto, de furto. E aí tinha bens móveis, né? Citava alguns, tinha energia, tinha apartamento. E aí a pessoa acabava se confundindo e falava, meu Deus, mas energia, eu posso, tal. E a gente tem sim no furto a previsão lá de energia com valor econômico, então poderia ser furto de energia, mas o apartamento, aquela residência, aquele imóvel, não tinha como ser furtado. E o mesmo acontece aqui no roubo, a gente só tem roubo de coisa alheia móvel. Tem que ser alheia? Tem. Se for a coisa minha mesmo, não tem como, né, pessoal? Se é meu mesmo aquele objeto, não há o que se falar em roubo. Pode ser um exercício arbitrário das próprias razões ou qualquer coisa, mas não roubo. Roubo tem que ser uma coisa alheia, tem que ser coisa de alguém. Pode existir roubo de coisa abandonada, de coisa sem dono. Não, né, pessoal? A gente pode entrar naquele encontro de coisa abandonada, algum outro crime, que também não teria violência grave ameaça, então nem faria sentido, mas não dá para ser roubo. O roubo só pode ser de coisa alheia, móvel e mediante violência ou grave ameaça. Lembrando que nós temos o próprio e o impróprio, temos violência própria e imprópria, tudo isso você vai pôr no seu fichamento e não vai errar nunca mais. Tá legal, pessoal? Esse é o nosso crime de roubo. O início, né, do nosso crime de roubo é o que tem sido mais cobrado aí pelos examinadores. Aí a gente chega no parágrafo 2º. Cuidado com esse parágrafo 2º, pessoal. Aqui nós temos um aumento de pena para o crime de roubo. Nós temos um roubo majorado. Muita gente chama de roubo qualificado. Então, toma cuidado aqui, que vira e mexe também o examinador traz para a gente uma pegadinha para você confundir o furto com o roubo. Então, eles trazem formas qualificadas de furto falando que é majorado, trazem as formas de aumento, as causas de aumento de pena do roubo falando que é qualificadora. Então, cuidado para não confundir. Tem que memorizar o que é qualificadora e o que é causa de aumento de pena. E mais, viu, pessoal? Hoje em dia, a VUNESP tem cobrado bastante em primeira fase o quanto a ser aumentado e a pena também da qualificadora. Então, hoje, infelizmente, tivemos provas já da VUNESP cobrando pena. Tanto valor de aumento, né, o quanto a ser aumentado, quanto a pena mesmo, a pena prevista para aquele crime. Então, infelizmente, a gente tem que memorizar sim pena, porque isso pode ser matéria cobrada, tá? Então, aqui nós temos uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. E aqui no roubo é muito importante de memorizar o quanto que será aumentado, porque nós temos causas diferentes de aumento de pena com o quantum de aumento diferente, tá? Por isso que é tão importante. Então, se ele falar 1/3 da metade, está falando dessas. Se ele falar aumenta-se de 2/3, está falando das que a gente vai ver a seguir. Então, cuidado para não errar isso, tá? O examinador tem cobrado isso sim. Causas de aumento de pena. Primeira, concurso. O roubo é efetuado, né, por 2 ou mais pessoas. Aqui uma curiosidade muito importante, importantíssimo, que tem muito em plantão. Se eu fui assaltada por 2 indivíduos, PM chegou na hora, conseguiu pegar em flagrante, mas um dos indivíduos foi embora, se evadiu. O PM só conseguiu levar para a delegacia um dos indivíduos. Isso serve para roubo, serve para furto, tá? Esse exemplo que eu estou dando. E aí chega lá para fazer o flagrante. Entra nessa aumento de pena? É considerado concurso? Pessoal, tinham 2 pessoas, tá? A vítima diz que tinham 2 pessoas, a gente sabe que tem 2 pessoas, embora não tenha conseguido prender as 2, ele responde por concurso, porque o roubo foi cometido por 2 ou mais pessoas, tá? Próximo aumento de pena. Vítima em serviço de transporte de valores. Outro aumento de pena.
subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Pegadinha aqui. Outro dia caiu numa prova, se eu não me engano foi da VUNESP também, exatamente isso. São causas de aumento de pena. Aí tinha lá algumas, né? Tinha uma que era para confundir, e aí tinha outra assim. Subtração de veículo automotor para. Tinha o caso, tinha um caso contado. A pessoa estava em tal cidade, papapá, alguém roubou ela, não sei o quê, e transportou para cidade X. Eram cidades distintas, mas as duas cidades eram no estado de São Paulo. E aí perguntava se essa era uma das causas de aumento de pena. E muita gente errou e foi nessa questão. Não, pessoal, aqui o veículo subtraído ele tem que ser transportado para outro estado ou outro país. Cidade não entra aqui. O examinador foi maldoso, ele pôs cidade, mas ele não escreveu cidade, porque senão você poderia, né, falar, opa, isso daqui não está na lei. Mas ele citou duas cidades para confundir, e às vezes as pessoas erraram porque não conhecem muito bem São Paulo, então não sabia que eram duas cidades, ou erraram porque não prestaram atenção que era cidade, não estado. Então tomem muito cuidado. Esse aumento de pena é para o veículo sendo transportado para outro estado ou exterior, tá? Próxima causa de aumento de pena: restrição de liberdade da vítima. Lembrando que aqui a restrição da liberdade da vítima tem que ser por um tempo juridicamente relevante e tem que ter nexo com o roubo. Então, por exemplo, os ladrões entram na casa, né, ameaça, tem arma, tudo, e trancam essas vítimas num banheiro durante o roubo inteiro. Depois ainda vão embora e deixam a vítima lá no banheiro. Tem a privação de liberdade por tempo juridicamente relevante e essa privação foi necessária para eles roubarem, tá? Então, teve a ver com o roubo. Então, nesse caso, a gente tem essa causa de aumento de pena. Subtração de substâncias explosivas ou de acessórios que possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. E, por fim, aumenta-se de 1/3 até metade se o roubo se der com o emprego de arma branca, uma faca, né, uma peixeira, alguma coisa nesse sentido. Aqui, cuidado, pessoal. Normalmente, quando a gente tem previsão de qualificador ou de aumento de pena por uso de arma, o legislador normalmente traz para a gente mediante o emprego de arma, e aí serve para todas as armas. Ou então, mediante o emprego de arma de fogo, e aí serve para arma de fogo. Aqui no roubo, a gente tem aumentos diferentes para cada tipo de arma. Então, essa é uma inovação legislativa muito importante que pode ser cobrada na prova de vocês, tá? Então, esse parágrafo 2º, o aumento de 1/3 até metade, é o emprego de arma branca, uma faca, não arma de fogo. A arma de fogo não tem aumento? Tem, mas é um outro aumento que nós vamos ver a seguir. Chegamos no parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 se houver uso de arma de fogo, destruição ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, as duas causas de aumento de 2/3 é com arma de fogo ou destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Cuidado, pessoal. Aqui nós estamos falando de arma de fogo. Arma de fogo de que tipo? De uso permitido. Porque se a gente falar de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a gente está em outra causa de aumento que a gente vai ver a seguir. Então, vejam só. Arma branca. Acabamos de ver. Aquele primeiro aumento de pena menorzinho. O intermediário. Aumento de 2/3. Arma de fogo de uso permitido. E, por fim, no parágrafo 2º-B, o legislador traz para a gente a arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? Então, vejam que o roubo tem essa diferença. Outra pegadinha. Quando a gente fala no furto, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, a gente está falando de um furto qualificado. Aqui, essa destruição ou rompimento mediante o uso de explosivo ou análogo, nós temos uma causa de aumento de pena não qualificadora. E não se esqueçam que a destruição ou rompimento tem que ser com uso de explosivo ou outro artefato análogo.
tá bom? Isso cai muito, isso é matéria de pegadinha sempre. Parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercido com arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro. Então vejam que a gente tem 3 aumentos: arma branca, faca, o intermediário, arma de fogo de uso permitido, e o maior dos aumentos desses 3 é o uso de arma de uso restrito ou proibido, tá? Então não esqueçam dessa diferenciação que a lei faz hoje. Parágrafo 3º. Se da violência resultar lesão grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Se resultar morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Vamos falar daqui a pouquinho desse resultado morte, que é importantíssimo, é uma das coisas mais cobradas no crime de roubo. Mas primeiro, eu quero falar com vocês sobre a consumação desse crime, que isso tem sido muito cobrado também nas últimas provas. Quando se consuma o crime de roubo? Eu vou tirar minha imagem aqui para vocês poderem ver o textinho que eu trouxe. Antigamente, se entendia que para consumar um crime patrimonial de furto ou roubo, era necessário que o bem saísse da esfera de vigilância da vítima, era necessário que houvesse uma posse mansa e pacífica. Então, tudo isso já foi exigido quando a gente falava em consumação desses crimes de furto e roubo. Então, por exemplo, o indivíduo está numa loja e aí começa a roubar os bens, ele tinha que conseguir sair com aquele bem, ter uma posse mansa e pacífica, ele tinha que conseguir sair da vigilância do pessoal da loja. Então, tinha esse entendimento que hoje não existe mais. Hoje, entende-se que o furto ou roubo, eles se consumam com a simples inversão da posse. E isso não só foi cobrado numa das últimas provas, normalmente eles cobram, né, como se consuma, se é com a inversão da posse, se é com a posse mansa e pacífica, se é saindo da esfera de vigilância da vítima, então cai muito isso, como também cai o nome dessa teoria que abarca que basta a simples inversão da posse, tá? Então isso tem caído muito, por isso a gente vai ver agora com bastante atenção. Então, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não há a necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído. Tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que exista a inversão da posse, mesmo que por um curto espaço de tempo. Então, vamos dar um exemplo? O indivíduo foi lá e passa o tênis, passa a carteira, não sei o quê, conseguiu pegar o bem, tá saindo, já consumou. Ah, mas aí a polícia chega e pega ele. Já consumou, não é mais o roubo tentado. Ele já roubou, ele já subtraiu, já usou violência grave ameaça, já saiu com o bem. Não importa que a polícia chegou bem depois, bem em seguida. Não importa que continuou na vigilância do pessoal da loja. Não importa nada disso. Teve a inversão da posse, pegou para ele o bem mediante violência grave ameaça. Temos o roubo consumado, tá? E como se chama essa teoria? É a teoria da aprehencio ou amócio, amplamente adotada pela jurisprudência, pela doutrina, por todo mundo. Hoje, essa é a teoria da consumação que prevalece. Súmula 582 do STJ. É o que a gente acabou de falar, tá? Só para saberem que existe súmula. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por um curto espaço de tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, é o que eu acabei de falar. Roubou, passa o tênis, passa não sei o quê, pôs a arma na cabeça, pegou. Quando tá saindo, ainda tá sob a vigilância das pessoas, não teve a posse mansa e pacífica, chegou o APM logo em seguida, ainda assim nós temos um roubo consumado, tá? Isso é muito importante, isso cai muito nas provas de vocês. Por fim, vamos falar do tal do latrocínio, roubo mais morte. O que é o latrocínio, pessoal? É aquele roubo seguido de morte. Vem o indivíduo, né? Passa o tênis, passa não sei o quê, com uma arma na mão, nervoso, tava drogado, sei lá o quê, ou se assustou. E aí eu passo o tênis, ele me dá um tiro e vai embora.
roubo seguido de morte. Aqui, a gente tem uma coisa muito importante. Normalmente, quando a gente tem esses crimes seguidos de morte, essa qualificadora pela morte, né, decorrente do crime, a gente tem uma qualificadora pré-terdolosa. Aquele crime, ele vira pré-terdoloso. O que quer dizer isso? O agente tinha a intenção de cometer um crime e acaba causando a morte. Então, tinha a intenção de lesionar, acabou matando. Tinha a intenção de causar um aborto, acabou matando. Então, ele tem uma vontade inicial, um dolo inicial de causar um aborto, de causar uma lesão, alguma coisa assim, e por culpa, né, por errar na dose, acabou matando. Essa morte não foi desejada. São os crimes pré-terdolosos. Normalmente, crimes que têm o resultado morte não desejado, né, nas qualificadoras, são esses crimes pré-terdolosos. Aqui no latrocínio não é assim. E vocês precisam memorizar isso, porque isso é muito cobrado pelos examinadores. No latrocínio, tanto faz se a morte foi desejada ou não. Nós teremos o crime de latrocínio, roubo mais morte, independente do dolo, de desistir dolo no roubo e na morte, ou desistir dolo no roubo e a morte decorrido de culpa. Então vamos dar um exemplo. Se o ladrão chega, passa o tênis, ele tá armado, e aí ele pegou o tênis, já tá indo embora com o tênis, conseguiu roubar, e ele fala, mas quer saber, esse cara é mó mané, vou matar ele. Aí volta lá e pau, dá um tiro. Ele quis roubar, ele quis matar, ele fez as duas coisas, e ele responde pelo latrocínio. Roubo e morte desejadas, ambos com dolo. Também responde por latrocínio, aquele que chega lá, passa o tênis, pá. E aí ele fica nervoso porque ele acha que não vai passar, acaba dando um tiro, pode sem querer dar o tiro e mata aquela pessoa. Ele queria roubar, ele perdeu a dosagem e acabou matando. Também é crime de latrocínio. Então a morte pode decorrer de dolo ou culpa. E isso é muito importante porque os outros crimes qualificados por morte são crimes pré-terdolosos, onde a morte decorre de uma falta de dever de cuidado. É um resultado culposo de um crime que o dolo inicial era outro, tá? Então, isso é muito importante, isso cai muito. E quando se dá a consumação do latrocínio? Qual é a confusão que a gente tem na consumação do latrocínio? Nós vimos que a consumação do roubo se dá com a inversão da posse. Certo? Certo. Mas aqui, quando a gente fala no latrocínio, a gente tem o roubo e a morte. Então, nós temos esse crime patrimonial, que tem a inversão da posse, e nós temos uma morte. E a dúvida é, quando se consuma esse latrocínio? Precisa ter morte e roubo? Pode ter só roubo? Pode ter só morte? E isso cai muito, por isso a gente tem que memorizar. Vocês vão fazer mais um fichamento disso, sobre a consumação do tal do latrocínio. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Se o agente chega com a arma, passa o tênis, e aí ele consegue pegar o tênis e mata aquela vítima. Então, ele consuma crime patrimonial, ele conseguiu pegar o tênis e ele consuma a morte. Ele deu o tiro. Ele pegou o bem e acabou com a vida daquela pessoa. Consumou-se os dois atos, a morte e a subtração de bem. Nesse caso, não existe dúvida de que nós temos um latrocínio consumado. Porque se a gente tem a morte e tem a subtração de patrimônio, nós temos um latrocínio consumado. Para esse tipo, não há nenhuma dúvida. Segundo caso, o ladrão chega lá, passa o tênis, aí ele acaba se assustando porque acha que não vai passar, acaba dando um tiro, matou a vítima. Não leva o tênis, sai correndo. Nesse caso, nós temos o latrocínio consumado, a morte foi consumada, mas a subtração foi tentada. Matou, mas não levou o bem. Nós temos um latrocínio consumado? Sim, pessoal, existindo a morte consumada, ainda que a subtração não seja consumada, ela seja só tentada, nós temos um latrocínio consumado, conforme súmula 610 do STF. Então, morte e subtração consumada, consumado.
Morte consumada, subtração tentada, consumado. Vamos pro terceiro exemplo? O ladrão chega lá, passa o tênis, passa o tênis, passa o tênis, blá, blá, e aí ele não consegue levar o tênis e ele tenta matar, ele dá o tiro e também não consegue matar. Morte tentada, subtração tentada. Nada consumou aqui. Nós temos um latrocínio tentado. Nada consumou. Não subtraiu o patrimônio, não matou. Quis matar, quis subtrair o patrimônio. Tentou, foi lá, deu tiro, tentou pegar o tênis, mas aí chegou a polícia, ele não conseguiu pegar nada, o tiro não acertou, ou acertou de raspão, então não conseguiu nem matar, nem subtrair o bem. Nós temos um latrocínio tentado. Tá legal, pessoal? Último exemplo. Foi lá, passa o tênis, com a arma na mão, papapá, conseguiu levar o tênis, conseguiu subtrair o tênis, está consumado a parte patrimonial, mas ele resolve dar um tiro naquela vítima, ele quer matar aquela vítima, dá o tiro, mas não consegue matar. Mas tentou, ele quis. Morte tentada e subtração consumada. O que a gente tem aqui? Latrocínio tentado. Por quê? Vocês estão percebendo que o que está prevalecendo é o evento morte. Quando tem morte consumada, a gente tem o crime consumado. Quando a morte fica na esfera da tentativa, não consuma, a gente tem o crime tentado. Então, nesse caso, nós temos uma morte tentada e uma subtração consumada, nós temos um latrocínio tentado. Ou ainda, a depender do caso, a depender das circunstâncias do caso, nós podemos ter um roubo que consumou em concurso com uma tentativa de homicídio, tá? Mas se pelas características enquadrar num latrocínio, nós temos um latrocínio tentado. Então, pessoal, o que nós podemos entender disso tudo que eu falei? Quando que o nosso latrocínio estará consumado? O latrocínio estará consumado sempre que se der o evento morte. Essa é a conclusão. Vocês vão fazer um fechamento, vão escrever as 4 hipóteses para lembrar bem. Vão lembrar do exemplo do ladrão aí que está querendo levar o tênis, está com uma arma na mão. Vão lembrar de tudo isso. Mas o resumo para vocês memorizarem é que quem define se o latrocínio está consumado ou não é a morte, tá? A morte é pior do que o patrimonial, então a gente vai memorizar assim: sempre que a morte estiver consumada, nós temos o latrocínio consumado. Cuidado com a consumação, pessoal. Esse assunto é muito cobrado. Consumação do roubo ou do furto, inversão da posse. Basta a inversão da posse. Eu tenho certeza que em alguma fase do concurso o examinador vai cobrar de vocês quando que se consuma o roubo ou furto, tá? Precisa dar posse mansa e pacífica? Precisa sair da esfera de vigilância? Não. Basta a inversão da posse. Peguei o tênis para mim, diante de violência que ameaça, saí correndo, ainda que eu seja detido, o que quer que seja, ainda que eu perca o tênis no caminho, de qualquer forma, já mediante violência que ameaça, peguei aquele tênis. Teve a inversão da posse. E é assim que se consuma. Quando é o latrocínio, a gente tem que lembrar que tem que ter o evento morte consumado para a gente ter o latrocínio consumado. Pessoal, o material completo, PDF completo, as aulas completas em vídeo, em áudio, as questões todas estão no nosso curso da Polícia Civil de São Paulo, voltado para esse edital, para a prova VUNESP. Vale muito a pena, a gente tem que ter um material completo, voltado para conseguir otimizar ao máximo o tempo e conseguir, nesse pouquinho tempo que falta, estudar todo o edital, bater todo o edital e garantir a sua vaga nessa prova. Muitas vagas, seu único concorrente é você mesmo, então você precisa dar o seu melhor agora para passar nesse concurso. Aqui hoje foi um resumo, uma pincelada, eu trouxe para vocês os principais pontos que têm sido cobrados sobre o crime de roubo. Eu espero que sirva como uma revisão ou como um aquecimento para quem está começando a estudar, mas que vocês não deixem de consultar um material completo para conseguir ir bem na primeira e na segunda fase, que serão no mesmo dia. E olha que importante que essa preparação já pensando nessas duas fases.
Isso é o que eu tinha que falar para vocês sobre o crime de roubo. A gente tem uma aula aqui que eu já gravei de resolução de questões de crime patrimoniais, vale a pena também assistir. Se vocês ainda não assinam o canal, não se esqueçam de assinar para assistir o máximo de aulas possíveis de todas as matérias, que vale muito a pena para rever e para conseguir ter um diferencial aí nessa nossa próxima prova, tá? A gente fica por aqui, pessoal. Estudem, façam os fichamentos. A hora é agora, não percam tempo. A gente se vê na nossa próxima aula.